Minhas lindas, meus amados, sejam bem-vindos, Entre a Casa é Sua. Para você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal para falar comigo, receber meu atendimento. Você precisa me seguir no Instagram, me chamar no direct e eu só respondo quem está inscrito aqui no canal e quem me segue por lá e eu tiro sua dúvida também, né? Por que tudo que eu temi me aconteceu? Quando estamos num tempo de deserto, parece que tudo piora, né? E isso é uma verdade, né? Parece que quanto mais você tá sofrendo, parece que quanto mais as coisas começam a piorar. Eu me lembro que comigo, né, primeiro aconteceu a separação, a saída dele de casa, depois eu fui tendo notícias muito ruins, depois a minha saúde foi atacada, eu vivia doente, na época eu tive dengue, tive zika, tive chikungunya, eu tava amamentando na época, e aí eu emagreci 13 quilos, e eu fiquei muito mal, né, e eu me lembro que as portas se fechavam, eu entrei numa crise financeira, né, eu trabalhava pra mim, mas eu entrei numa crise financeira, eu passava noites em claro, preocupada, né, angustiada, né, querendo saber o que ia acontecer da minha vida, né? E eu vou dizer algo para você que acontece muito quando a gente está no deserto, né? Parece que tudo conspira contra a gente, quando na verdade não é assim que funciona. Deus, ele permite que os dias maus ele cheguem para que a gente entenda a dependência de Deus. Tudo que eu temia me aconteceu no deserto. Eu tinha muito medo do divórcio sair, dele dar entrada no divórcio, e eu tentava controlar aquela situação. E o divórcio, ele deu entrada no divórcio. Eu tinha medo do divórcio sair, o divórcio saiu, né? Eu tinha medo de assinar o papel e eu não tive alternativa, né? Porque hoje você não precisa assinar um papel, se a pessoa ela for por litigioso, o divórcio ele sai mesmo com a sua assinatura ou não. E aí eu me lembro que depois eu tinha medo dele morar com a Amy, ele foi morar com a Amy. Eu tive medo dele usar aliança, e aí ele estava usando aliança. Depois eu tive medo dele arrumar filho do outro lado. Né? Foram muitos medos, inseguranças dentro de mim que eu vivi no tempo que eu estava no deserto. E eu quero dizer para você que está nessas mesmas condições hoje, o que eu aprendi com isso. As nossas palavras, elas têm poder. A gente tem que ser uma pessoa que sabe o que fala, né? Para de ouvir fofoca, pessoas que contam tudo que a pessoa faz do outro lado, pessoas que querem te contaminar, porque essas pessoas não têm, às vezes, nada para edificar a tua vida, mas ela faz questão de te alfinetar ou ir lá na tua ferida e te contar algo para destabilizar a sua fé, né? E as palavras, elas têm muito poder. Eu me lembro que quando eu tava no casamento, eu falava muitas palavras de maldição dentro da minha casa. Eu lançava muita palavra de maldição. Eu me lembro que, além de eu falar muito palavrão, eu xingava muito. Eu era uma mulher muito briguenta, né? E eu, assim, quebrava pau por qualquer coisa. E uma das coisas que Deus tratou comigo no deserto, que tudo que eu temia me aconteceu, foi essa área. Eu colhi tudo que eu plantei no casamento. Tudo que eu plantei, de maldição que eu lancei, de palavras, né, de atitudes, eu colhi quando eu estava no deserto. E isso foi algo que Deus falou comigo muito em especial. Olha, tá acontecendo isso porque eu quero te mostrar que as palavras têm poder. E eu quero dizer algo para você. Você tem que aprender a ser uma pessoa otimista na sua vida, uma pessoa que acredita que ainda que você está vivendo os dias maus, que as portas se fecharam, tudo que está acontecendo é para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu aprendi a controlar a minha língua, eu aprendi a ser uma mulher otimista no tempo que eu estava no deserto e aprendi a me calar. Quando vinha na garganta algo, eu aprendi a me calar. E eu vou te falar, minha linda, Deus me tratou nessa área do palavrão, né? Porque eu perdi as estribeiras, eu nem parecia que era mulher de Deus, eu quebrava pau mesmo dentro do meu casamento. E eu fui tratada no deserto, nessa área. Então Deus permitiu que tudo aquilo que eu temia me acontecesse
para que eu fosse tratada no meu temperamento, no meu comportamento, no meu palavreado, na forma como eu tratava as pessoas, como eu me tratava e como eu tratava o meu marido, né? Para que eu pudesse ter uma mente saudável em Deus, mas que a minha boca não viesse proferir maldição, mas sim bênção, né? Porque não tem como uma boca ela jorrar duas fontes. Ou você tem uma boca de profeta, de mulher de Deus, de uma mulher abençoada, ou você não é essa pessoa e tá fingindo ser uma pessoa que você não é. E no tempo do deserto as minhas máscaras caíram, todas elas, né? A santinha, né? Ah, meu Deus, ela já pastoreava, ela já tinha uma igreja, enfim. As máscaras caem quando você está no deserto, porque no deserto não tem título, não tem seguidor, no deserto não tem aplausos, glória, honra, não tem nada de status, não tem nada disso. No deserto, ele é você e Deus, e ali Deus vai começar a tratar com você. Ele vai te levar para o fundo do poço para que você possa ser transformada por ele, para a glória dele. Nada é sobre você, tudo é sobre Jesus. Nós temos que transmitir o reino de uma forma que nossa vida venha transformar a vida de outras pessoas. Não vestir uma capa de santidade, uma máscara, né, dizer que nós somos santos, né? Porque muita gente fala às vezes comigo: "Ah, eu não faço tatuagem". Mas em compensação, né, se masturba dentro de casa. "Ah, mas eu não boto um brinco, né, não passo um batom", né? Mas aí fica vendo sites pornográficos, faz fofoca da irmã, não dizima, não oferta, não abençoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso estilo de vida, né? E quando a gente está no deserto, Deus trata a religiosidade, né? Deus, ele trata essa religiosidade, né? Quantas vezes eu falava com meu marido assim: "Você não lê a Bíblia, você não ora, eu não te vejo orar", mas eu mesmo não orava, eu mesmo não lia a Bíblia, eu mesmo amaldiçoava a vida dele, né? Eu não declarava palavras de vida, né? Se ele não lia a Bíblia, é problema dele com Deus, eu não tinha nada a ver com isso, né? E não era por imposição que ele iria fazer algo, né? Porque a gente não tem poder de convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nosso papel é orar, interceder pela nossa casa. Então, tudo aquilo que eu tinha medo me aconteceu porque o medo me assolava no deserto. Né? Eu era uma mulher que eu tinha medo, e eu sempre desafiava Deus e falava: se isso acontecer eu vou desistir, se isso acontecer, Deus, eu vou desistir. Por que Deus foi me levando no meu limite? Porque isso acontece com a gente quando a gente está no deserto. Deus nos leva no limite para que ele possa mostrar que lá no final ele nos surpreende. Então, assim, deixa Deus te surpreender. Começa a se calar, minha amada. Deixa a sua boca para edificar. Fecha os seus ouvidos para fofoca, para calúnia, né, para qualquer outra coisa. Para de ficar deixando as pessoas falarem mal do teu marido e você também ficar falando mal do seu cônjuge que foi embora ou da OM. Para de fazer fofoca, para de falar mal. Guarda para você. Entenda, esse deserto não é do teu vizinho, o deserto não é pro irmão da igreja, esse deserto é seu. Só quem entende de deserto é quem passou por deserto. Só pode falar de restauração de vida e restauração pessoal quem viveu restauração, né? A gente só pode viver aquilo que a gente prega e pregar aquilo que a gente vive. Só quem viveu sabe que é fundo do poço, né? Quem nunca foi pro fundo do poço não sabe o que é fundo do poço, né? Então eu costumo sempre falar isso. Talvez você tá na mesma condição que eu, né? Foi muito atacada na saúde, muito atacada na área financeira. Ei, deixa Deus tratar com você. Isso tudo é tratamento de Deus, para você depender de Deus, para você confiar em Deus. Eu era uma mulher que eu confiava nas minhas mãos, eu confiava no meu trabalho, eu confiava no meu dinheiro. Eu enchia a boca para falar: eu vou viajar para Fernando de Noronha, eu vou viajar para Fortaleza porque eu pago as minhas contas. Eu trabalho, né? Se eu não trabalhar, Deus não faz, né? Quantas vezes eu falava isso, né? Eu me lembro que tinha episódios que eu falava assim: se eu não acordar às 6 da manhã para ir trabalhar, Deus não pode me abençoar porque eu tenho que trabalhar, dinheiro não cai do céu. E minha amada, Deus quebrou os meus achismos quando eu estava no deserto. Deus me quebrou por completo e me mostrou que eu tinha que aprender a depender dele e que aquela mulher que eu era, né, orgulhosa, prepotente, ela tinha que descer no mais profundo para eu ser tratada. E Deus permitiu para que eu tivesse medo, né, para
que eu tivesse medo, para que eu fosse ser tratada no meu medo, para que eu tivesse fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, acredite. Seja uma pessoa otimista, que acredite, que confie, né? E se tudo que está acontecendo com você hoje, se todas as portas se fecharam, agradeça, porque Deus tem algo muito melhor para você. Ele vai te transformar numa pessoa muito melhor. Você vai ser a sua melhor versão. Você vai ser uma mulher completamente transformada e um homem completamente transformado. Uma pessoa que depende de Deus, ela confia na provisão do Senhor, né? Ela confia que não é pela força do seu braço, é pela dependência de Deus, né? E Deus, ele nos surpreende a cada momento. Então, assim, na minha vida foi maravilhoso tudo que eu vivi. Deus começou a me tratar e eu vou te falar, eu me tornei uma pessoa mansa, né? Eu me tornei uma pessoa branda. Quando eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu vou esperar Deus falar comigo, né? Quando eu não sei quando eu preciso tomar alguma atitude que eu não sei como agir, eu não ajo na emoção, na raiva ou naquele momento, né, que a gente tá com sangue quente. Eu espero a poeira baixar e vejo se aquilo vai ter consequência, né? Como eu vou agir naquela situação, se aquilo que eu vou fazer vai ter consequência, boas ou ruins, porque tudo tem consequência. Então comece a observar suas atitudes no tempo de deserto. Deixa Deus te transformar de dentro para fora, assim como ele fez comigo. Então esse deserto, ele é para você ser transformada, para você se tornar uma pessoa muito melhor, né? Para se tornar uma mulher incrível, né? De saber que você tem um pai incrível, que você tem um Deus incrível que te formou no ventre e ele te escolheu, independente da sua história, do seu passado. E ele quer te transformar hoje nesse deserto que você tá. Então, tá tudo fechado, tá dando tudo errado. Minha linda, você tá no caminho certo. Deus não perdeu o controle da tua vida e você está no caminho certo, pode ter certeza disso. E eu creio porque eu estive no caminho certo em todo o tempo que tudo estava se fechando e eu aprendi a confiar, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que Deus possa te abençoar com esse vídeo, que você possa ser transformada. Deixa Deus transformar a tua boca, o teu corpo, a tua mentalidade. Deixa Ele fazer a metanoia. Deixa Ele transformar o que está aqui dentro, né? Porque a nossa essência é o que está aqui dentro, né? E deixa Deus tirar essa religiosidade do seu coração. Deixa Deus te quebrar por completo, porque o oleiro, né? Ele é o oleiro e ele, para refazer o barro, né? Para refazer o vaso, né? O oleiro está ali fazendo ali com as suas mãos, estamos ali sendo refeitas, né? Ele vai quebrar o vaso para que o vaso ele venha a ser um vaso novo, transformado, né? E aí você vai ver quão glorioso foi esse deserto na tua vida. Obrigada pelas mensagens de carinho que vocês têm deixado para mim, pelos comentários aqui no vídeo, pelos likes, né? Por cada seguidor, por cada inscrito. Obrigada que eu cheguei a 8.000 inscritos no canal. Não sei como agradecer a vocês, né? Que os meus vídeos possam a cada dia te abençoar no nome de Jesus. Espero um dia poder te abraçar, né? Poder estar tão perto de você, poder te ministrar e poder te orar também, orar pela tua vida e que nesse tempo você possa abrir teu coração, porque o Senhor tem te visitado em todo o tempo, porque eu creio nisso. Um beijo, que Deus te abençoe.